Lição de número 1. A Igreja diante do espírito da Babilônia. Terceiro trimestre de 2023. Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, o propósito desta lição é elucidar alguns personagens do livro das Revelações, tais como a grande prostituta em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, e a besta de cor escarlate no capítulo 17, versículo 3 de Apocalipse, bem como alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia no cenário global que vivemos, tanto no sistema religioso quanto no social, cultural, político e econômico. E, por último, mostrar que o papel do cristão neste mundo é o de manter uma fé correta e uma vida também correta, um verdadeiro caráter cristão, andar em santidade e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Você está no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023. Apresento-vos este material maravilhoso, riquíssimo, a Revista dos Adultos, cujo tema estaremos estudando nesse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 1, a Igreja diante do espírito da Babilônia. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, lição de número 1. O tema é a Igreja diante do espírito da Babilônia. Texto áureo diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17 e versículo de número 5. Verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos de número 1 até o versículo de número 6. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar os significados de Babilônia. Segundo objetivo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Terceiro objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja neste contexto. Muito bem, meus queridos irmãos, a nossa lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos, e nós analisaremos os pontos da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre Babilônia e seus significados. Diz assim a sinopse: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. No segundo ponto da lição, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o espírito da Babilônia. E na sinopse, nós vamos ter: o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, político, cultural e econômico. No terceiro ponto, estudaremos sobre o tema:
a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Diz assim a sinopse: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque é muito importante para nós. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: Babilônia e seus significados. E o primeiro tópico: a grande prostituta. Meus queridos irmãos, o que é Babilônia? Babilônia foi o nome da capital da Suméria na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. E, inclusive, queridos irmãos, aparece na Bíblia. Babilônia foi um império que fez história, principalmente com a figura do rei Nabucodonosor, e teve ele um papel fundamental na história da Mesopotâmia. A Babilônia era uma cidade muito avançada para a sua época, sendo que, desde os primórdios, os seus habitantes tinham grandes conhecimentos sobre agricultura, conhecimentos sobre arquitetura, astronomia e outras ciências. Mas, queridos irmãos, quem é a Babilônia? Babilônia é tudo aquilo que fascina, que tenta, que seduz, que entorpece e arrasta as pessoas para longe do culto a Cristo Jesus. Dessa forma, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa boa ou ruim em si mesma: religião, bens, prazeres, poderes, privilégios, coisas lícitas ou ilícitas deste mundo. Agora, queridos irmãos, veja que estamos diante do texto de Apocalipse, capítulo 17, que para muitos é o capítulo mais difícil de interpretar no livro do Apocalipse. Você sabia disso? É nesse capítulo, queridos irmãos, que temos a descrição da grande meretriz, também chamada de a Grande Babilônia. Apesar de no próprio capítulo 17 haver uma interpretação sobre a visão do apóstolo João, ainda assim, queridos irmãos, é bem difícil entender
o capítulo 17. O apóstolo João descreve essa mulher da seguinte forma. Vejamos, primeiro, ela é uma prostituta. Versículos 1 e versículo 5, como já dissemos, isso mostra todo o contraste entre ela e a noiva do Cordeiro. Segundo, ela está assentada sobre muitas águas, versículo de número 1. Isso significa que ela possui influência mundial. Isso mesmo. Também nos é dito que ela está sentada sobre toda a humanidade. O próprio versículo 15 do mesmo capítulo nos esclarece isso ao dizer que as águas onde se assenta a prostituta são os povos e as multidões e as nações e línguas. Queridos irmãos, a Grande Babilônia é um sistema de proporções mundiais que demonstra uma cultura contra Deus. Terceiro, os reis da terra fornicaram com ela, bem como os habitantes da terra que se embriagaram com o vinho de sua fornicação. Veja, versículo de número 2. Os reis da terra são os governantes deste mundo que, juntamente com os habitantes da terra, buscam de forma desenfreada esse prazer que é sinônimo de prostituição. E quarto, queridos irmãos, a grande meretriz aparece sentada sobre a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja, versículo de número 3. Esse animal que aparece no versículo 3 é a primeira besta mencionada lá no capítulo de número 13. A besta que subiu do mar. Confira no texto sagrado. Essa besta representa os governos mundiais de maneira geral, ou seja, todo o poder econômico, político e militar. Isso nos mostra a sincronia que há entre a besta e a prostituta. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para nós estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre o espírito da Babilônia e o primeiro tópico no sistema religioso. Meus queridos irmãos, como já foi estudado, a Babilônia representa um conjunto de práticas reprováveis diante de Deus. Nessa direção, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Não se adora mais o Deus Todo-Poderoso, mas há um culto ao próprio ego, o que torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro e dos deleites e prazeres deste mundo. Queridos irmãos, prepare-se agora contra a Babilônia. Você acha pronto para enfrentar esse engano do tempo do fim? É bom não ter tanta certeza assim. Você pode até se considerar uma pessoa que está bem com Deus e que é um seguidor de Jesus Cristo. Perceba, mas hoje em dia, muitas pessoas religiosas sinceras carecem da convicção e da coragem baseadas no verdadeiro ensinamento bíblico para resistir a este engano terrível. Permita-lhe dizer uma coisa: sua crença religiosa pode não ser forte o suficiente para mantê-lo longe desse engano. Nessa hora, a sua religião até pode ser parte desse sistema do tempo do fim. Você precisa entender isso. Você pode estar sendo parte desse sistema, mesmo sem saber disso. Queridos irmãos, essa Babilônia do fim dos tempos é a última tentativa de Satanás para destruir a criação humana e acabar com o eterno propósito de Deus. No entanto, Deus só vai permitir esse engano chegar até certo ponto. Deus diz
a qualquer um que queira ouvir e entender. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18 e o versículo de número 4. Será que você vai ouvir e sair dela? Você será como um Daniel em meio a uma Babilônia moderna? Você estará determinado a obedecer ao seu Deus, independente do quanto isso vai lhe custar? A grande Babilônia, conforme descrito em Apocalipse, é uma cultura sedutora e hoje em dia ela está se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Estamos vivendo em meio a esse sistema emergente. Na verdade, queridos irmãos, em muitos aspectos ele já se encontra aqui. A Babilônia moderna, que continua servindo a obra de Satanás. Veja, meus queridos irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, somos informados de uma época futura em que o mundo vai se encontrar num momento crítico de ganância, num momento crítico de guerra e incompetência humana. O sistema de comércio global e os governos estarão à beira de uma catástrofe. As moedas e as economias vão entrar em colapso se algo não for feito. Meus queridos irmãos, em um tempo onde as pessoas blasfemam contra Deus, veremos surgir algo que vai prometer a defesa, a proteção, a ordem e também uma ordem mundial do planeta surgirá. Veja, em uma visão, o apóstolo João vê uma mulher montada numa besta, Apocalipse capítulo 17, versículo de número 3. Essa mulher simboliza uma igreja falsa, um sistema religioso que tem influência sobre a política dos governos ao longo da história. A besta aqui representa um sistema político. Mas o que isso significa? Em suma, estamos olhando para a descrição bíblica de uma combinação de igreja e Estado que existiu desde os tempos antigos. A besta, com várias cabeças, montada por essa mulher, representa um relacionamento histórico entre um sistema religioso e político através dos séculos até hoje. Aqui, queridos irmãos, João está vendo a última manifestação desse sistema, um poder global que vai surpreender o mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para nós estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E o primeiro tópico, não negociar a ortodoxia bíblica. Meus queridos irmãos, primeiro vamos conceituar a palavra ortodoxia. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo doqueo, com o sentido de crer. A junção desses termos veio a indicar a crença correta. A igreja precisa mais do que ortodoxia, ela precisa de ortopraxia. Ortodoxia significa doutrina correta. Ter doutrina correta é muito importante e necessária, mas a palavra que expressa a necessidade da igreja hoje é a ortopraxia, que significa conduta correta, a conduta condizente com a fé. Eis o que a igreja precisa hoje. Queridos irmãos, no segundo tópico,
nós vamos estudar sobre formar o caráter cristão. Essa também é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. O que é caráter? Todas as pessoas possuem uma personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. Veja, queridos irmãos, que o caráter revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que, por si próprio, homem algum possui algo de bom em seu íntimo que possa agradar a Deus. Perceba, após a queda do homem no Éden, com Adão e Eva, o caráter humano ele foi deformado. A deformação do caráter humano não afetou apenas seu relacionamento com Deus, mas também afetou seu relacionamento com o próximo e com todo o ambiente em que ele está inserido. Agora, queridos irmãos, em Cristo Jesus, porém, o caráter do homem é restaurado e essa imagem começa a ser reconstruída até alcançar sua plenitude no dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, e o versículo de número 29. Ainda, queridos irmãos, é preciso dizer que o caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta o novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, você há de concordar comigo que, após nascer de novo, ninguém é mais o mesmo. Se porventura o for, na verdade, então, é porque ainda tal pessoa não nasceu de novo. O redimido possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo, aquele que o resgatou. Muito bem, meus queridos irmãos, a aula está maravilhosa e eu convido você para estudarmos agora o terceiro tópico do terceiro ponto. Estamos falando sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E o terceiro tópico é guardar a volta de Cristo Jesus. Veja isso. A Bíblia demonstra que a nossa única esperança é que Deus intervirá, pronunciará o seu juízo contra o presente sistema mundial e enviará Jesus de volta à Terra para estabelecer o seu governo. O fato de que Jesus virá de novo à Terra está mais do que claro nas Escrituras acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo. Destacamos, queridos irmãos, a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, as guerras, a fome, as pestes e os terremotos. Por isso, o cristão é exortado a não viver desapercebido, mas sim a esperar o seu Senhor em oração e em vigilância. Assim, queridos irmãos, se requer do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, renúncia às paixões mundanas, bem como a viver neste presente século uma vida de autodomínio, de integridade e de santidade. Muito bem, meus queridos irmãos, é necessário dizer que vivemos num período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. As suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores e à fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para
a iminente volta de Cristo Jesus. Neste período, queridos irmãos, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. É dever da igreja ensinar a doutrina bíblica. É dever da igreja formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes, pastores e missionários e pregadores. Muito obrigado pela sua companhia. Deus vos abençoe hoje e sempre. E até a próxima semana.